Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 61 do curso de Programação MATLAB. A partir de agora a gente vai entrar numa série de vídeos que a ideia vai ser dar uma introdução em como que a gente pode limpar nossos dados. A gente tem um sinal, por exemplo, que pode representar um sensor ou qualquer tipo de coisa, uma imagem também. E essa que vai ser a ideia, vai ser trabalhar com vários datasets, a gente vai limpar eles, para depois a gente começar a entrar em análises de séries temporais. E isso tem diversas aplicações. Isso vai ser meio focado mais para processamento de sinais, né? Mas você pode aplicar isso para literalmente tudo. Então hoje em dia está muito em alta, né? Data Science e coisas afins. Então eu acho que vai ser um conhecimento muito bacana de vocês terem. E o primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser o filtro de média. A ideia vai ser a gente criar um sinal com ruído e a gente vai implementar o filtro de média nele e ver como que seria o comportamento. Esse filtro de média ele também é chamado de filtro linear de suavização e eu vou explicar mais pra frente agora como que ele funciona. Então, essa é a fórmula para calcular esse filtro e esse parâmetro K que está aqui, ele representa a ordem do seu filtro e a gente que escolhe esse parâmetro. Então, no MATLAB vai ficar mais fácil a gente entender como que funciona esse parâmetro e o que ele de fato é. Então, a gente vai basicamente somar os nossos valores aqui dentro do intervalo que a gente está trabalhando, que vai de t menos k a t mais k, e divide por 2k mais 1. Então, essa que é a ideia. Mas vamos explicar o filtro. Então, esses são o nosso sinal original, que o seu sensor pegou, ou sei lá, o sinal dos dados da sua empresa, pode ser qualquer coisa. E você tem isso aqui, né? Isso é muito comum acontecer mais em sensores ou coisas mais práticas, experimentais, que você tem ruído, você tem N problemas que acontecem no mundo analógico e na hora que você passa pro digital o sinal fica todo cheio de picos, ruído, né? E eu vou mostrar melhor no MATLAB como que é. Mas a ideia desse filtro é o seguinte: a gente vai pegar cada dado cada dado do sinal original e a gente vai aplicar o filtro transformando numa média dos pontos ao seu redor. Então, imagina que a gente está nesse ponto aqui. A gente vai pegar a região, os pontos que estão anterior a ele e posterior a ele e fazer uma média, e esse valor que a gente obteve vai ser o novo sinal filtrado desse ponto. E o que define se a gente anda mais para a esquerda e mais para a direita, ou seja, pega mais pontos posteriores e pontos anteriores, seria o nosso parâmetro K. Então essa que é a ideia. E um adendo muito importante é que todos os tipos de filtro, eles sempre vão acontecer uma coisa muito maluca nas pontas dos filtros, né? Que são os edge effects. Seria o final dos nossos dados. E isso é comum em imagens também. A mesma ideia que estou falando aqui em sinais funciona para imagem. Então, visão computacional é a mesma lógica. Então, lá no final a gente vai ter esses problemas e vai acontecer umas coisas totalmente bizarras e não vai funcionar o nosso filtro. E o que a gente faz com esses dados? Existem duas opções. Na verdade, existem mais opções, mas basicamente ou a gente ignora eles, ele finge que eles não existem, coloca um valor que a gente quiser, a gente pode pôr eles igual a zero, ou a gente deixa os valores iniciais dos nossos dados. Então, eu vou mostrar agora. Essa que é a ideia. A gente tem o nosso sinal aqui, ó, cheio de ruído. Esse sinal aqui. E aqui está o nosso sinal filtrado. Ele ficou um sinal um pouco melhor, está com muito menos ruído. E aqui é o que eu falei dos edge effects, que nas pontas a gente tem um comportamento estranho, que é decorrente desse algoritmo que a gente faz. E, na verdade, qualquer tipo de filtro, ele vai dar uns problemas. A gente vai ver nas próximas aulas que, mesmo a gente utilizando outros filtros, ainda vai ter esses problemas nas pontas, né? E aqui no caso, se eu não me engano, eu falei pro filtro ser o mesmo valor que estava antes. Então, ele simplesmente ficou igual ao azul. A gente podia pôr igual a zero ou ignorar. Então, essa que é a ideia. E agora vamos para o MATLAB.
Bom, antes de tudo, gente, eu queria mostrar um exemplo que eu olhei aqui na internet dessas duas funções no MATLAB. A primeira é essa sawtooth, que olha aqui que ela faz. Ela vai gerar um sinal triangular pra gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui definir nossos vetores t e vou fazer o x como sawtooth de t, ok. E o y, eu posso usar essa função aqui, a wgn, e essa função ela vai gerar uma gaussiana a partir desses dados, e é bem legal, quer ver? Ela vai gerar um ruído gaussiano nesse sinal. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai ter um sinal linear, que vai ser um sinal triangular, e nele eu vou gerar ruído, então vai ser bem legal e bem fácil. Então, a w x 10, aqui eu vou pôr que foi medido, só pra gente ter uma pequena introdução. Então, vamos rodar essa cela aqui. Tá. O que eu errei aqui? Eu não fechei o parênteses aqui, né? Então, pera aí. Beleza, então, olha aí que é a ideia, gente. A ideia foi, eu simulei o nosso sinal real, que seria o que tem laranja, e o sinal esperado. Então é só pra gente ter uma pequena introdução do que pode acontecer no nosso mundo analógico, né? As coisas podem ter um comportamento bem diferente do sinal digital. Então beleza, esse aqui era apenas uma introdução para vocês entenderem. Aquilo lá poderia representar diversas coisas. Mais fácil é sensores, que acho que é a parte mais prática, é o que a gente mais usa. Pelo menos na engenharia, né? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o exercício dessa aula. E a primeira coisa é você definir os parâmetros do nosso sinal. Aqui é a frequência que ele vai trabalhar, o vetor, o tamanho do tempo que a gente vai estar. Aqui eu estou definindo um n, que é só para pegar o número do nosso vetor. E aqui eu estou colocando esse parâmetro p, que ele vai ser os nossos polos da nossa interpolação. Basicamente, isso aqui vai definir o nosso up e down do nosso sinal de ruído. Então, é só para deixar o nosso sinal um pouco com mais subidas e descidas. Então, beleza, aqui vai estar a amplitude do nosso sinal. E aqui eu vou gerar ele. Então, eu vou usar essa função no MATLAB, interp1, que ele faz a interpolação pra gente. Vai ser uma função que a gente vai usar bastante em séries temporais. Então, vai ser aleatórios, que vai de p em 1. Um namespace de 1, de P até N. Ok? E aqui vai ser o nosso ruído, que vai ser basicamente a amplitude vezes números aleatórios do tamanho do nosso tempo. Então, size de time. Então, ok, aqui vai estar o nosso ruído e aqui é o nosso sinal. Então, vai ser nossa interpolação aqui, que a gente fez. Vou ter que pôr uma coisa aqui. E vai ser, sei lá, uma função seno de 2π vezes o tempo vezes 5, por exemplo, mais nosso ruído, né? Nice. Então, ok, eu acho que isso aqui vai gerar uma coisa bem legal pra gente. Beleza, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso plotar. Vamos ver aqui. Beleza, tá aqui o nosso sinal. Tá com bastante ruído e era o que a gente queria. Então, beleza. Agora a gente vai fazer o nosso filtro. Então, lembra que eu falei que a gente tem aquele problema nossas pontas do sinal? A gente tem duas soluções que a gente pode resolver. A gente pode colocar como zeros e pôr o tamanho da nossa matriz, mas a gente pode simplesmente iniciar o nosso sinal filtrado como o sinal original. É uma opção também. E agora a gente vai realizar o nosso filtro. E a ideia vai ser definir o parâmetro K. Eu coloquei como 30, depois a gente vai alterando ele para ver como que fica o comportamento. Então vamos pôr, na verdade, 10 inicial. E ele tem que
de K mais 1 até de N menos K. Então, ok. Isso é um pouco diferente do que a gente fez no slide, mas é por causa que da onde que o MATLAB trabalha, né? O MATLAB ele começa já contando do 1. Então, se a gente copiar igualzinho do slide, a gente vai ter um pequeno problema e o MATLAB não vai conseguir fazer. Então, a gente precisa fazer esse pequeno ajuste. E agora a gente vai simplesmente fazer a média. Então, vai ser a min, o nosso sinal, que vai de menos K até I mais K. Então, é basicamente isso. Agora a gente vai rodar o nosso código. E ok, tá aqui o nosso sinal. Deixa eu pôr aqui do lado. A gente pode dar um zoom aqui só para vocês verem o comportamento. Deixa eu fazer o seguinte. Então esse aqui foi para um K igual a 10. Vamos pôr um K igual a 50, só para vocês verem o que vai acontecer. Ó, ele vai deixando mais... Ele suaviza melhor, mais esses nossos dados filtrados, né? Então essa que é a ideia. Esse parâmetro K vai depender do que você precisa, do que você quer, uma coisa que você escolhe. Não sei como que eu poderia generalizar isso, mas é um parâmetro mais seu, do sinal que você está trabalhando. E essa foi a ideia. Então, olha que bacana, a gente conseguiu reduzir bastante o ruído, né? Uma aplicação bem interessante. A gente tinha esses dados cheios de ruído, como vocês podem perceber aqui. E a gente aplicou um filtro super simples e deixou os dados muito melhor. Isso realmente pode ser o que a gente precisa pro seu problema. Então era essa que é a ideia, gente. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.